Então, continuando aí, a gente estava falando sobre odômetro, né? O odômetro é a quilometragem do veículo. E aí, a figura número 8, que é luzes do câmbio, né? Essas luzes do câmbio aí é para carro automático, tá? Aí, conhecendo mais sobre o painel de instrumentos, né? O que cada um significa quando estiver aceso lá no painel de instrumentos do veículo, né? Então, lá a primeira figura lá, combustível, né? Indica tem pouco combustível, né? Quando estiver acesa. Aí sistema de injeção eletrônica, né? Quando está aceso, eu tenho que ir lá na autoelétrica lá para ver o que aconteceu, né? Ele tem que passar o aparelho para verificar qual que é o problema, né? Não é exatamente com a injeção, geralmente não. Aí a carga da bateria, como a gente já viu, quando está acesa, pode ser a bateria descarregada, né? Descarregando, ou tá com problema no alternador, né? A temperatura do motor, né? Que é lá do radiador. Aí o nível de óleo, né? O manômetro, como a gente já falou, né? Quando tiver baixo ele vai aparecer aí. Aí o sistema de freio, né? Que é o freio estacionário, o nome técnico que a gente diz, né? Que é o freio de mão que todo mundo fala. Então freio de mão é freio estacionário, né? Aí luz de compartimento de passageiro, luz alta, luz baixa, luz de posição. A luz de posição seria o que? A meia luz, né? O farol ele tem 3 posições: meia luz, que é a luz de posição, que a gente fala, o nome técnico, aí a luz baixa e a luz alta. Então são 3 posições: luz de posição, que a gente chama de meia luz, luz baixa e luz alta. Aí tem o faróis de neblina, aí luzes de seta, aí o limpador de para-brisa, fluido de limpeza, vidro traseiro, fluido de limpeza, para-brisa, aí desembaraçador de vidro traseiro, a distribuição de ar, né, para-brisa e ventilação. Aí tem lá sistema de freio antiblocante, o ABS, né, que é o sistema inteligente, melhor sistema de freio que inventaram, né, até o momento. Aí porta antiaberta, né, entreaberta ali, no caso está indicando que a porta não foi totalmente fechada, né, ela está meio aberta. Cinto de segurança, o airbag, manutenção programada, acendedor de cigarro ou tomada 12 volts, aí luz de alerta, buzina, trava ou destrava todas as portas, trava tampa traseira, trava tampa dianteira, limpador de vidro traseiro, aí o ar condicionado, né, para me acionar ali para que gele lá dentro, né, se não tiver acionado ele não vai gelar. Aí distribuição de ar assoalho, distribuição de ar frontal, distribuição de ar frontal e assoalho, distribuição de ar assoalho e para-brisa, né? Então eu faço o que? Ali vai ter o botão e eu vou colocar para onde que eu quero que seja distribuído esse ar gelado ali do veículo. E a circulação do ar, né? Para que circule ali só dentro do veículo, né? Tem essa figurinha e tem aqui também pega de fora para dentro, mas eu vou colocar o que? Para circular só dentro do carro, né? Senão aquele mau cheiro que eu passo às vezes por perto vai tudo para dentro do carro. Então eu coloco para circulação do ar só ali dentro do veículo, que é essa última figurinha aí. Aí vamos falar sobre o sistema de transmissão, que tem a função de transferir a potência do motor para as rodas motrizes do veículo.
Os principais componentes do sistema de transmissão são a embreagem, a caixa de mudança, o eixo cardan e o diferencial. Veículos com câmbio automático não possuem embreagem, nem como todo mundo sabe, veículo de câmbio automático só tem o que? Acelerador, freio, né? Aí, conforme as figuras lá, né? Figura número 1, embreagem. 2, caixa de mudança. 3, câmbio manual. 4, eixo cardan. 5, diferencial. 6, a junta homocinética, né? Só um detalhe aí sobre a junta homocinética. A junta homocinética aí, toda vez que eu giro o volante, tanto para a direita quanto para a esquerda, se fizer um barulho estralando, é porque a junta homocinética está com defeito, tá? Então eu tenho que trocar o mais rápido possível. A junta homocinética ela fica aqui, ó, próximo à roda, né? E aí, se ela quebrar aqui, o que vai acontecer? Pode cair a roda do seu veículo, tá? Então, preferência que eu troque essa junta homocinética quanto antes, o mais rápido possível. Então, girou o volante, escutou estralando, já sabe que o quê? Que é a junta homocinética com problema, né? Estão vendo aí que existem várias coisas, né, para se observar num veículo, né, num carro, muita coisa para a gente estar dando manutenção e prestando atenção também. Aí a gente falando sobre o sistema de direção, né, que é um mecanismo ligado à caixa de direção, acoplando braços e terminais que possibilitam o esterçamento, movimento das rodas, né? Basicamente, o sistema de direção é composto por volante, né, a primeira figura ali. Segundo, coluna de direção. Terceiro, eixo da coluna. Quarto, caixa da direção. Quinto, barras de direção. Com o desenvolvimento de novas tecnologias, atualmente existem diversos modelos de sistema de direção. Convencional, que é aquele antigo, né, duro, ruim para você dirigir, né, que é difícil para você virar o volante, porque é muito duro. Aí o hidráulico, que veio a melhorar, né, já amoleceu um pouquinho a direção. Aí vem o eletrohidráulico e o elétrico, né? Sistema de direção elétrico é o melhor sistema que existe. Por quê? Quanto mais velocidade eu aplico, mais firme fica o volante. Diferente do hidráulico, quanto mais velocidade eu aplico, mais leve fica o volante, tá? Então, sistema elétrico é o melhor sistema que tem, né? E aqui na autoescola, onde eu trabalho, a gente só trabalha só com carros de direção elétrica, né? Todos esses sistemas precisam de manutenção periódica, acompanhando o nível de óleo e troca do fluido nos prazos recomendados pelo fabricante. Existe o fluido da direção e eu tenho que estar olhando. Ele tem que estar entre o quê? Entre o mínimo e o máximo, tá? Eu tenho que estar acompanhando isso aí, completando sempre que possível. E de tempo em tempo eu devo o quê? Trocá-lo, né? De quanto em quanto tempo? De 6 em 6 meses aí seria o ideal para que você troque, né? Então vamos lá. Aí o sistema de suspensão. A suspensão compreende todos os órgãos mecânicos que unem as rodas à estrutura principal do automóvel. Seu papel é evitar que as irregularidades do solo sejam transmitidas ao veículo e a seus ocupantes. Basicamente, a suspensão é composta por
molas, componentes de apoio, né, o braço da suspensão e amortecedor. A suspensão de um carro, juntamente com o sistema de freios, faz parte do que se chama sistema de segurança do veículo. Exige ao menos uma revisão periódica para a verificação de eventuais danos gerados pelas condições não muito propícias de nossas vias. Normalmente, os sintomas mais comuns são ruídos e má estabilidade do veículo que aparecem quando se está dirigindo, né? Então, eu tenho que prestar atenção na suspensão do meu veículo, porque ele deixa o meu veículo não instável, acaba desestabilizando o meu veículo, né? Então, dá uma má instabilidade ao mesmo. Eu tenho que estar prestando atenção em tudo isso aí, né? A suspensão é primordial também para o veículo aí, para a circulação do mesmo, tá? Uma má instabilidade faz com que eu perda o controle do veículo. Aí o sistema de freios, que tem como objetivo parar ou diminuir a velocidade de um veículo. O funcionamento do freio baseia-se no atrito entre o elemento fixo na estrutura do veículo, né, sapatas ou pinças, e outro elemento que gira com as rodas, tambores ou discos, né? O atrito dessas peças produz a força que imobiliza o carro. A maioria dos carros tem freio a tambor nas rodas traseiras e freio a disco nas rodas dianteiras, né? Então vamos lá. Aí como que funciona o sistema de freio aí, ó? Forma as figuras aí. Então, primeira figura lá, hidrovácuo, né? Aí o fluido, né, que é o fluido de freio, que também tem que estar entre o mínimo e o máximo. Eu tenho que prestar atenção lá e estar completando, tá? Não pode estar abaixo do mínimo nem acima do máximo, tá? Aí o tambor, né? O disco e o cilindro mestre, né? Aí o sistema de freio ABS, sistema inteligente, né? O sistema perfeito na realidade. O ABS é o sistema de freio inteligente que evita que as rodas travem quando o freio é acionado em uma situação de emergência, né? Ao tentar evitar uma colisão, por exemplo, desde janeiro de 2014 é obrigatório todos os veículos saírem de fábrica equipados com ABS, segundo o CONTRAN. O ABS proporciona uma frenagem mais segura em menor espaço, mantendo o carro em trajetória retilínea, sem que os pneus percam a aderência com o solo, né? Por quê? Porque ele freia uma roda, libera outra, freia uma, libera outra, ele vai balanceando, tá? Quando você freia um carro que não tem freio ABS, ele trava as rodas. O freio ABS ele não trava as rodas, ele balanceia para que o carro não acabe rodando, né? Ele mantém em trajetória o quê? Retilínea, reto, tá? Então, por isso o freio ABS é o melhor freio que já se inventaram até o momento. E freia em curto, né, espaço de tempo. Aí sistema de rodagem aí, que é formado pelo conjunto de rodas, né, pneus e válvulas de segurança. A velocidade instantânea desenvolvida pelo sistema de rodagem é indicado pelo velocímetro, que se localiza no painel de instrumentos, na linha de visão do motorista, né? Então, primeiro ali a carcaça de lonas, né? Aí a banda de rodagem,
aí os talões e a roda, né? Então, a carcaça de lonas fica abaixo do que? Aquilo que a gente falou anteriormente em outras aulas, né? Que é o que? Lembra que eu falei que existe aqui aquele profundidade dos sulcos, o risco do pneu? Então, porque senão ele vai chegar lá as lonas aqui, né? E aí o que vai acontecer? Ele vai estar careca. E aí ele não vai ter aderência, porque não tem nenhuma borracha, né? Ali tá duro. Por conta das lonas, né? Aí, falando aí sobre a roda, estrutura rígida circular central que conta com um aro, o qual liga o cubo do veículo ao pneu. Cuidado, uma roda trincada representa um risco potencial de acidente de trânsito, estando o veículo em velocidade. Pneu é o pneu que liga o veículo ao solo, né? Sendo composto por banda de rodagem, carcaça de lonas e talões, né? Como a gente viu anteriormente. Aí o desgaste dos pneus aí, limite legal é de 1,6 milímetros de profundidade dos sulcos. Lembra que eu falei nas aulas anteriores? O que é a profundidade dos sulcos? É o risco do pneu, aquela borracha ali, né? Então tem o risco do pneu, aquilo ali é uma borracha, é a profundidade dos sulcos, tá? Então aquele risco é a profundidade dos sulcos. Tá? Abaixo dessa medida, o pneu é considerado careca, compromete a segurança e o veículo pode ser apreendido, como a gente viu lá, né? Ele vai estar na lona já, né? Não tem mais borracha, ele já está na lona, tá? Então, deixa o pneu duro ali, ou seja, ele está careca e aí não vai ter aderência, porque não tem borracha, né? Momento ideal para a troca dos pneus é quando a marca do desgaste, o triângulo ou as letras TWI impressas na lateral deles são atingidas. Lembre-se que a baixa calibragem dos pneus reduz a sua vida útil, como a gente já falou, né, anteriormente em outras aulas. O que acontece? Eu tenho que fazer a calibragem do meu pneu, né? Dentro da cidade, o ideal é que eu calibre aí 33 libras, seria o ideal, tá? Fala-se em 35, mas as nossas vias, né, geralmente cheias de buraco, né, principalmente dentro das cidades, compromete com que a gente anda a 35. Então, coloca-se 33 para que não comprometa aí, né? Senão o pneu fica muito duro, ele acaba cortando, ele fica defeituoso, pode estourar, né? Tudo mais. E a baixa calibragem do pneu, ele faz o quê? Vai aumentar o consumo de combustível do meu veículo, além do mais, o desgaste também, né? Ele aumenta o desgaste do combustível e do pneu ao mesmo tempo, a baixa calibragem, né? Meu pneu está com 22 libras, né, que a gente diz, né? Então está abaixo da calibragem ideal, tá? E não, vou colocar 40, eu quero meu pneu bem cheio mesmo, não, vou viajar, não tem problema. Olha, é a mesma coisa do pneu baixo, tá? Ele vai ficar duro e vai o quê? Vai desgastar mais o pneu, tá? Combustível não, mas o pneu ele vai desgastar mais, tá? Porque ele fica duro, tá? Não pode ficar duro, tá? Então ele tem que estar na calibragem ideal para ter o quê? Para ter aderência, tá? Então, ideal é 35. Das cidades aí a gente coloca no 33, 32, né? Tá bom. Beleza?
Vamos lá. Aí falando aí sobre o ângulo camber, né? O que é isso aí? Consiste na inclinação das rodas do veículo, levando-se em consideração o plano horizontal do eixo. A cambagem é negativa quando a parte superior das rodas se inclina para dentro, deixando a parte de cima dos pneus mais próximas uma da outra, né? Desgastando a parte interna do pneu. E é positiva quando as rodas ficam mais próximas umas das outras na parte de baixo, onde tocam o solo e desgastam a parte externa do pneu. O ideal é que se mantenham no ângulo nulo, né? Aí vamos falar sobre o ângulo caster. É definido como base da linha vertical que passa pelo centro da roda do carro, adotando o ponto de vista do perfil. É o responsável pela segurança e a estabilidade da direção, o que permite dirigir em linha reta com o mínimo de esforço. No entanto, se o ângulo de caster estiver além do normal, a direção torna-se mais pesada, tá? O que é o ângulo camber e o ângulo caster? O que é isso aí? Isso aí é quando eu faço o que? Alinhamento e balanceamento do meu veículo, tá? Aí eles vão ver o que? O ângulo camber e o ângulo caster, tá? Para alinhar e balancear. Então, vamos lá. Aí falamos sobre o rodízio de pneus. É um recurso para igualar o desgaste dos pneus e fazer com que os mesmos durem mais, né? É extremamente importante porque os pneus do carro não se desgastam uniformemente ou igualmente, né? Os pneus da frente eles desgastam diferentemente dos de trás, porque eles movimentam muito mais, né? Já os de trás já se movem em linha retilínea, sempre reto. Os da frente não, sempre você vai estar virando para a esquerda, para a direita. E aí eu faço esse rodízio quando? Recomenda-se o rodízio a cada 10 mil quilômetros, porém esse prazo depende muito do desgaste que o pneu pode sofrer, justamente pelas vias onde o automóvel circula. Então o que eu faço? Então eu faço essa troca, ó, os da frente, ó, aí eu faço um cruzamento aqui, ó, da frente para trás, de trás para frente, tá? Então faço um rodízio a cada 10 mil quilômetros, tá? A estrutura do veículo aí. A carroceria é a parte do automóvel destinada a passageiros e bagagem e que compreende todos os painéis externos, como teto, tampas, portas, paralamas, para-choques. Pode ser montado sobre chassi ou ser estrutura monobloco, incorporando carroceria e chassi. A carroceria é projetada com uma seção central resistente para transportar os passageiros com segurança e fornecer pontos de fixação rígidos para o sistema de suspensão, motor e para-choques. Nas partes frontal e traseira há zonas projetadas para absorver energia em caso de um impacto forte e dessa maneira proteger os passageiros, reduzindo a sua desaceleração. Aí as barras de proteção, montadas no interior das portas do veículo, as barras de proteção têm como função principal proteger a região da bacia dos ocupantes
Isso porque numa batida o impacto irá se concentrar na altura do assento. As barras de proteção são bastante eficientes, pois absorvem a batida redistribuindo por toda a carroceria. Aí o airbag, né, conhecido por bolsa de ar ou almofada de ar, é um componente de segurança instalado em alguns modelos de veículos que funciona de forma simples. Quando o veículo sofre um grande impacto, vários sensores dispostos em partes estratégicas do veículo são acionados, emitindo sinais para uma unidade de controle que aciona o airbag mais adequado, sendo muito eficaz na proteção dos ocupantes do veículo em uma colisão grave, né? Por ter um acionamento muito rápido, o airbag, se não tomada algumas medidas de segurança, pode agravar lesões em uma colisão ou até levar à morte, né? Então, não dirigir muito próximo ao volante, né? Eu nunca vou dirigir próximo ao volante. Tem gente que encosta o banco para frente e um encosto das costas e fica com o peito quase encostado no volante. Então, não dirigir muito próximo ao volante, né? A hora que estourar o airbag, isso aí pode causar uma lesão em você, tá? Não posicionar o banco muito próximo do painel de instrumentos do veículo, sempre manter os braços na posição correta no volante, né? Esticados o máximo que você puder, né? Então, estique o braço o máximo que você puder ali, tá? Para não ficar próximo ao volante, tá? Jamais transportar crianças próximo ao airbag, principalmente se estiverem na cadeirinha. Jamais colocar os pés no painel do veículo, né? Como muitos fazem aí, anda de passageiro ali no banco do passageiro com o pé lá em cima do painel lá, né? Não faça isso. Não deixar objetos no colo ou na boca. Crianças e animais não devem ficar entre o motorista ou passageiro e o airbag, né? Tem gente que vai andar com o seu filho ou, né, seja lá, isso aí é um exemplo, né? Aí coloca ali sentado junto com ele na frente. Não pode, tá? É errado. É uma infração de trânsito também. Aí vamos falar sobre as motocicletas, né? É bem rápido aí, tá? Vai tomar muito tempo, né? Que a moto é bem fácil para a gente estar falando sobre ela aí, tá? Tem muita coisa a se falar. E eu vou continuar aí na próxima aula, tá? Até daqui a pouco. E a gente continua aí falando sobre motocicletas, tá?